Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre vergonha destrutiva. Se você está chegando aqui agora pela primeira vez, pausa esse vídeo e salva em assistir mais tarde e clica no primeiro vídeo, que é a introdução, o problema, que é uma série de vídeos do livro Nação Dopamina, escrito pela psiquiatra Anna Lembke. Ele foi escrito em 2021, originalmente em inglês, e traduzido para o português e publicado no Brasil em 2022. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista no atendimento de adolescentes e adultos sobreviventes de relações tóxicas e da terapia breve do resgate da criança interior. Se você já vem acompanhando, se você já me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bem, então no vídeo anterior eu começo a fazer uma introdução sobre a vergonha pró-social. E a Anna Lembke explica para a gente que o ciclo da vergonha, quando a gente está falando de hiperconsumo, ele tem uma subdivisão que é ou a vergonha destrutiva ou a vergonha pró-social. E hoje eu vou falar sobre a vergonha destrutiva. A Anna Lembke abre esse capítulo nos contando que ela aprendeu com o mentor dela, que eu já falei em outro vídeo, sobre o psiquiatra, que era o mentor dela, onde ela, como residente em psiquiatria, fazia essa troca com ele, fez parte do processo de formação da Anna Lembke como psiquiatra. E ele tinha uma frase que era o seguinte: se a gente não gosta do paciente, a gente não pode ajudar esse paciente. E aí ela começa contando da Lori, que foi uma paciente que pela primeira vez, quando ela recebeu, ela não gostou da Lori. Ela descreve a Lori como uma executiva, muito sabedora de si, que estava ali simplesmente para que a Anna Lembke confirmasse o que ela, Lori, já sabia, que estava tudo certo com a forma como ela estava usando o medicamento, e que o verdadeiro médico dela, o clínico geral que encaminhou para uma psiquiatra, estava ali suspeitando que tinha uma coisa muito estranha, e ela disse: não, está tudo certo, né? Você sabe melhor que eu que porque eu fiz uma cirurgia bariátrica, a absorção de medicamentos ficou comprometida, é por isso que eu uso essa dosagem que eu estou usando. E pelo relato da Anna Lembke, parece que ela fica meio incomodada com esse jeito que a Lori vai se comportando ali. Então ela começa o capítulo dizendo: eu não gostei dessa paciente. E aí ela começa a perguntar para a Lori: e aí, você faz uso de algum outro medicamento ou substância? E aí a Lori vai trazer pelo menos mais 3, que é um medicamento para dor, um medicamento para dormir e uma maconha medicinal. E aí a Anna Lembke começa a contar: tá, mas por que essas doses estão tão altas, né? Que faz sentido quando você diz desses outros problemas de saúde, mas por que as doses estão altas? E aí ela fala: por acaso essas doses altas têm a ver com alguma coisa emocional que você não está tendo dificuldade para lidar? E nesse momento a Lori se fecha e nega e diz: não, eu já expliquei o que eu quero, faz aí logo o que eu quero. Então a Anna Lembke deu uma suspirada e falou: beleza, vamos tentar outro caminho, porque esse caminho que eu tentei não deu certo, a gente não se conectou. Então, você poderia me contar um pouco da sua mini autobiografia, desde onde você nasceu, quando até os dias de hoje? E aí a Anna Lembke vai trazer que quando ela vai por esse caminho de escutar o histórico do paciente, isso traz humanidade para o paciente e para ela mesma. E ela conta que ela ensina isso para os alunos dela, porque ela sabe que um estudante recém-formado de medicina, ele está muito ávido pelo diagnóstico, pelo encaixe,
né, nas caixinhas de diagnóstico, qual tratamento fazer, e que isso, para ela, afasta desse lugar de humanidade. Então, ela incentiva os alunos dela, e ela mesma, claro, faz isso, e nesse momento ela dá esse passo com a Lori, e a Lori começa a contar que nasceu em uma fazenda da década de 70, com mais 3 irmãos, um pai muito bravo, que apresentou para ela um Deus punitivo, uma menina que tinha a língua presa, que se sentia muito inadequada, como se ela não pertencesse àquele lugar, nada do que ela fazia estava bom, ela tinha muito medo desse pai, muito medo de Deus, que se ela não fosse perfeita, ela não ia ser amada por Deus, enfim, uma grande confusão. A Lori foi uma aluna média, porém uma atleta com muito talento e já estava ali no ensino fundamental, sonhando com a possibilidade de ir para as Olimpíadas, mas no ensino médio, já no primeiro ano, ela tem uma lesão no pé que simplesmente derruba o sonho dela, e ela relata que, poxa vida, a única coisa que eu era boa me foi tirada. Nesse momento, ela começa a compulsão alimentar, e ela vai ganhando peso exponencialmente. Quando chega na faculdade, ela estava 50 e poucos quilos, sai com mais de 80 e já não liga mais para a aparência e começa a se envolver com outras drogas. Ela começa a beber, ela começa a usar maconha, ela vai se embrenhando com medicamentos e sempre nesse lugar de fugir do que estava rolando e vai ganhando peso. E aí o que vai acontecendo com a Lori é que ela entra numa dinâmica, depois de se formar como biomédica, de ser nômade, e a única coisa que foi constante na vida dela é frequentar a igreja aos domingos. E aí ela também teve momentos ali da vida dela onde ela teve não só o hiperconsumo de drogas, de comida, mas também de sexo arriscado. E ela vai contando tudo isso para Ana Lembeck, e a Ana Lembeck diz, Lori, parece que o que predomina na sua fala é um hiperconsumo autodestrutivo. Isso faz sentido para você? E aí ela conta que a Lori fica em silêncio e começa a chorar. E depois, quando ela consegue falar, ela diz, sim, mas eu não quero admitir que eu tenho esse problema. É muito difícil para mim. Eu tenho um emprego legal, eu tenho um carro bacana. Eu achei que a hora que eu fizesse a bariátrica e perdesse peso, eu ia querer viver, mas a verdade é que eu continuo querendo morrer. E às vezes que eu tentei falar disso na igreja, não teve uma boa recepção e eu me calei, porque eu acreditei que a igreja iria me salvar. Isso seria o suficiente para que eu quisesse estar viva e tivesse uma boa vida. Bem, aí a Ana Lembeck faz várias sugestões para ela, entre elas ir para as reuniões de Alcoólicos Anônimos, e a Lori, na defensiva, diz, não, eu não preciso disso, vai embora, volta um mês depois, que era a consulta agendada, e aí ela conta para a Ana que teve coragem, pela primeira vez, do mesmo jeito que ela contou para a Ana Lembeck sobre a vida dela, ela contou para as autoridades da igreja que ela frequentava, e eles tiveram uma resposta assim, ansiosa, preocupada, e disseram, vai rezar, eu vou rezar por você, não fala nada disso para outros membros da igreja. E naquele momento a Lori acessa esse lugar de novo de um Deus punitivo, e essa sensação de humilhada, de vergonha, de que ela estava fazendo uma coisa muito errada, e ela entra num ciclo que aí a Ana Lembeck vai trazer luz para a vergonha, como que a pessoa em hiperconsumo, ao acessar a vergonha, a depender do ambiente, ela entra num lugar de destruição, que é esse lugar onde ela tem vergonha do hiperconsumo, ela tem vergonha porque quando ela contou o que ela recebeu de volta foi uma rejeição
ou direta ou indireta, mas foi assim que ela recebeu, e ela tende ao isolamento e continuar no hiperconsumo. Então, nesse momento, a Anna Lembke traz para a gente uma ilustração de como que a comunidade onde uma pessoa que sofre de hiperconsumo influencia na forma para que caminho essa vergonha vai levar. Essa vergonha vai para um lugar de destruição, então essa pessoa vai ficar contínua nesse ciclo de hiperconsumo e essa combinação de isolamento, que pode ser um isolamento metafórico, onde ela já sabe que aquele ambiente que ela está não vai aceitar o que ela está fazendo. Então, ela tem um isolamento metafórico que ela está isolada nela mesma. Ela fica com aquela vergonha, né? Lembra lá no início do livro, quando a Anna Lembke fala que uma pessoa com dependência em alguma substância ou comportamento, ela vive uma vida dupla. Ela tem a vida que as pessoas ali que estão convivendo com ela sabem, e esse lugar secreto onde ela tem o comportamento dependente. Esse é o isolamento que eu estou chamando de metafórico. E tem esse isolamento real, que é a pessoa teve coragem de contar para a comunidade, e a comunidade falou, não, isso está errado. Se vira, né? Porque quando eles falam, vai rezar e a gente vai rezar por você e não fala disso para ninguém, o que está implícito aí é, resolva. Não é aqui, a gente não pode fazer nada por você a não ser rezar. E aí acontece esse isolamento que é real. Ela não vai, e aí ela conta que não foi mais na igreja, e para surpresa, decepção e frustração, ninguém entrou em contato com ela. Exatamente, ninguém ligou, quis saber, e isso para ela foi um grande golpe, né? Porque daí, se ela acreditava que ela tinha algum lugar onde ela pertencia, esse tipo de comportamento conta para ela, não, se você não é perfeita, você não pode estar aqui com a gente. Então, esse é o exemplo que a Anna Lembke traz de uma vergonha destrutiva e como que a comunidade onde essa pessoa que está com essa dependência, ela está, como que isso vai guiar para esse caminho da vergonha destrutiva. Me conta aqui nos comentários como é que foi para você ouvir essa subdivisão, né, que a Anna Lembke traz, e que no próximo vídeo eu vou falar do outro caminho, que é a vergonha pró-social, e como foi entrar em contato com esse lugar de que, se eu faço parte de uma comunidade onde a forma como eu lido com o hiperconsumo, quando eu conto, eu sinto ainda mais vergonha e eu vou consumir ainda mais, ou eu não conto porque eu já sei que vou ser punida e continuo nesse ciclo de hiperconsumo e, claro, de sofrimento, porque aqui a Anna Lembke trouxe para a gente, né? Quando ela escuta a autobiografia da Lori, ela capta várias informações que ela não chegou contando, né? Como ela não quer mais estar viva, como é difícil para ela estar viva, como ela acreditou que ter algumas coisas ia resolver, como a cirurgia, como o teu carro, como o teu trabalho, e ela não parou de sentir o sofrimento, e ainda essa grande decepção de perceber que ela estava numa comunidade, mas essa comunidade não estava com ela, não estava disposta a apoiá-la caso ela fosse imperfeita. Me conta aqui nos comentários se você é novo, se você é nova por aqui, se inscreve no canal. Toda segunda às 7 da manhã tem vídeo novo de psicoeducação, agora com a Nação Dopamina, e nas sextas, às 18 horas, a nova menopausa com a doutora Mary Claire, também um conteúdo de psicoeducação. Deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e pode ajudar outras pessoas. Muito obrigada e até o próximo vídeo.